vamos lá, vamos bater o conceito, galera. Ó, o que diz o ato administrativo? O ato é uma manifestação unilateral que a administração pública nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar e extinguir direitos e obrigações e tudo que é feito no direito administrativo com fins públicos, né? E isso vale tanto para terceiros, que são os particulares, quanto para a própria administração pública. Bem, vou mostrar para você por que eu faço esse esqueminha aqui. Vamos lá. Ó, vamos pegar e vamos explodir da melhor forma possível o conceito. O que é manifestação unilateral? Por que é manifestação unilateral? Tudo que a administração pública trabalha, lembra da primeira aula? Ela trabalha estando em cima do particular. Por quê? Porque ela trabalha como uma forma vertical de relacionamento. Por que ela é vertical? Verticalizações nas relações jurídicas. Porque eu tenho dois princípios que são fundamentais para a administração pública. Eu vou abreviar, tá? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. São aqueles famosos princípios constitucionais implícitos e fundamentais do artigo 37, que faz a administração ter força em cima do particular, que gera, por exemplo, os poderes administrativos, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Evandro, a manifestação unilateral, dá um exemplo dela, você vai ser policial rodoviário federal e tem as multas lá, né? O que está escrito na parte de multa? A multa está escrito medida administrativa, então você está soltando um ato administrativo punitivo de multa, que na verdade é o poder de polícia sendo utilizado, a administração pública punindo o particular. Pergunta, você negocia com o cara que você vai multar ou você soca a multa nele? É uma manifestação o quê? Unilateral da administração pública. Agora, toma cuidado que toda vez que eu falar manifestação unilateral, eu estou falando de ato administrativo. Quando cair na tua prova manifestação bilateral, eu estou falando de contratos administrativos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui está na 8.666 de 93. Então, questão do tipo, é correto afirmar que a manifestação bilateral da administração pública nessa qualidade já cagou logo no conceito inicial. Aqui na manifestação bilateral, a administração não usa o poder de império, porque ela negocia com o particular, ela assina um contrato, ela quer um serviço e o particular quer prestar um serviço para a administração pública, como, por exemplo, um aluguel de um prédio do INSS, ela vai lá e assina um contrato, então ela não usa o poder de império. Manifestação unilateral, eu estou usando a verticalização na relação jurídica, eu estou usando o poder de império, que a administração é mais forte que o particular, baseado na supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público que gera os poderes. Quem pode usar essa manifestação unilateral? Toda administração pública. Quem é administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico? Ou seja, administração propriamente dito. Quem é responsável por isso aqui é todas as 8 pessoas que representam a administração pública propriamente dito, que é a administração pública direta e a administração pública indireta. As 4 pessoas de cima, 4 pessoas de baixo, não pode ser mais nenhuma outra. Quem são as 4 pessoas da administração direta? União, Estado, DF, município, e aqui embaixo matou a fase
autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. A gente já estudou. Então, quem solta ato administrativo é só a própria administração pública, por meio de seus órgãos, pessoas jurídicas e agentes públicos. Bem, toda vez que eu falar que um agente público, pessoa jurídica e órgão é administração pública, ele só solta ato se ele tiver nessa qualidade. Que quando eu falo nessa qualidade, eu estou falando do agente público, tá? É a teoria da imputação à pessoa jurídica que está ligada. Vocês lembram a teoria da imputação? Se você tiver de folga, com a pistola na cintura, o distintivo por dentro, você é o João, o José ou o Manuel. Então você não é administração pública. A partir do momento que você sai na rua, mete a mão de folga naquela bolacha da Polícia Federal e joga para fora e fala parado polícia, você vira o quê? Você vira o Estado. Então, quando você estiver na qualidade do Estado, você solta ato administrativo. Aí tem por obrigação adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos e obrigações para terceiro ou para a própria administração pública. Vamos dar exemplo de alguns atos administrativos aí? Por exemplo, vocês quando passarem num concurso público, para onde vocês vão? Ah, Evandro, vou passar para o concurso da Polícia Federal, eu vou trabalhar em Natal, que a delegacia é na beirada da praia e tem uma academia que eles construíram atrás. Não vai, não. Você vai quando você tiver pontuação, trabalhando lá em Pitassolândia por 25 anos sem parar e sem tirar folga. Aí você vai ter a pontuação lá e você vai conseguir ir para Natal. Lá é uma máfia danada, você não vai para aquele lugar. Você vai lá para a cabeça do cachorro, né? Trabalhar naquele barcão que sobe o Amazonas lá, que a parte da frente é Ibama, no meio é Polícia Federal e atrás é Receita Federal do Brasil. Aí você sobe lá e moda caralho, motherfucker, um mês no meio do mato lá, né? Você que tomou todinho quando é criança, esquece, irmão. Vai pro aeroporto, que senão aquilo lá, pernilongo, é desse tamanho no mínimo, pernilongo daquele troço. O que é que vocês vão rezar para quando vocês estiverem lá? Para sair o tal do concurso de remoção. O que é a remoção, galera? Remoção é o deslocamento do servidor público de uma unidade administrativa para outra, tá? Não gera provimento, não gera vacância. Você vai junto com o seu cargo para outro órgão da mesma estrutura que você estava. Então, por exemplo, você está no Departamento de Polícia Federal, lá no Acre, e você pede uma remoção para ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Vai sair dos pernilongos gigantes para as munições de fuzil gigante. Então, amigo, tá ruim de saber aonde está pior o bagulho aqui, né? Porque a Polícia Rodoviária Federal trabalha na Avenida Brasil ali, não é mole não. A remoção ela pode ser de duas formas. A remoção pode ser de ofício ou a remoção pode ser a pedido. Qualquer forma que você esteja fazendo aqui vai ser um ato administrativo da própria administração pública para a própria administração pública, porque você não está fazendo nada para você. Na verdade, você está deslocando o cargo e você acaba indo junto com o cargo dentro da mesma estrutura. Só lembrando, tá? Remoção de ofício é aquela remoção que você não tem como contestar. É o poder discricionário, a gente vai ver daqui a pouco como é que ele funciona, eu já vou adiantar. E a remoção a pedido, ela tem 3 circunstâncias. A que é mais interessante para você é, por exemplo, o concurso de remoção. Vocês, por exemplo, que forem para a Polícia Federal, eu falo sempre de Pitassolândia, porque Pitassolândia você coloca 0,01 a mais na sua contagem de ponto. É uma diferença gigante na hora que você quiser sair da tua turma para ir para outro lugar. Você consegue se deslocar na frente deles. Depois a gente bate a remoção. Exemplo de um ato administrativo sendo direcionado contra terceiros. Por exemplo, é uma multa que a administração pública solta em desfavor do particular. Então, na verdade, aqui eu estou fazendo limitação de direitos. Tudo isso aqui vai ser contado como ato administrativo. Essa aqui é a primeira parte, é o conceito. Coloca aí agora. Vamos ver como é que ele exterioriza. Como é que o ato se exterioriza? O ato se exterioriza nos poderes. Deixa aqui do jeito que está. Os poderes. Quais são os poderes que a gente tem aqui? Eu tenho poder discricionário, eu tenho poder vinculado, eu tenho poder hierárquico, eu tenho poder disciplinar, eu tenho poder regulamentar e eu tenho poder de
polícia. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar exemplos de atos administrativos do poder discricionário até o poder de polícia para a gente exteriorizar isso aí. Olha só. Um exemplo clássico do poder discricionário, que é quando você tem conveniência e oportunidade, é a própria remoção. A remoção de ofício, você chega... lembrando, o poder discricionário é quando você tem conveniência, oportunidade ou mérito administrativo. Você tem margem de escolha. Pô, cara, um belo dia você está trabalhando, vulgarmente conhecido, os policiais falam que tomaram um bico da delegacia. Não é assim que vocês falam? Pô, tomei um bico da região que eu estava, fui parar em outro lugar. Na verdade, você não tomou bico de nada. Você estava na delegacia de Cascavel, precisava de 6 pessoas, 3 agentes e 3 escrivãos para ser deslocado de Cascavel para Guaíra. Tem que escolher alguém. Vai fazer o quê, cara? Vai fazer sorteio? Não. O delegado de polícia chega lá e nomeia você. Vocês estão sendo removidos de ofício. Quando você é removido de ofício, você recebe o valor de deslocamento. Isso a gente vê depois. Mas tem margem de escolha. Gravem uma coisa do poder vinculado. Ele não tem margem nenhuma de escolha. Um ato administrativo sem margem de escolha ligado ao poder vinculado, bem fácil de você gravar, está no artigo 25 da Lei 866 de 93. Toda vez que você tiver que fazer licitação de campanhas publicitárias, é proibido, terminantemente proibido, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. O artigo 25 trata da inexigibilidade de licitação, mas lá dentro deixa claro e diz assim: as campanhas publicitárias deverão obrigatoriamente ser precedidas de licitação. Ah, Evandro, mas tem campanha publicitária da administração? Tem, galera. Vocês já viram, aqui no Paraná é muito comum, o próprio estado do Paraná faz campanha pró-polícia, ou seja, a polícia do Paraná está trabalhando, sai na TV, na Globo, sai em tudo quanto é lugar, ou então quando o governo do estado do Paraná faz uma obra, ele avisa, nós estamos fazendo a obra, aí sai em outdoor, sai um monte de coisa. Alguém está pagando por aquele outdoor, alguém está pagando pela campanha publicitária na TV. Lembra da época do governo passado que tinha muita campanha dos Correios, da Petrobras, em tudo quanto é lugar na Globo? Eles tinham que fazer por meio de licitação, era impossível fazer inexigibilidade. Toda vez que é iniciado o processo licitatório disso aqui, é um ato administrativo classificado como vinculado. Dá um exemplo de ato administrativo hierárquico, que é o poder de mando. Galera, eu tenho, por exemplo, a delegação de competência ou a avocação de competência. A vocação é a delegação. Levando que delegação, eu passo a minha competência para o subordinado, a vocação eu pego. Poder disciplinar. Cara, poder disciplinar, vamos fazer uma revisãozinha? Poder disciplinar serve para 2 coisas. Serve para punir os agentes públicos e serve para punir também particular que tenha vínculo jurídico, porque quem pune particular, em regra, é o poder de polícia. Aqui tem que ter o chamado vínculo jurídico específico. Ok? Então vamos lá. Dá um exemplo de poder disciplinar. A instauração do PAD é um ato administrativo disciplinar, um ato administrativo ligado ao poder disciplinar. Lembrando, galera, o PAD, você tem uma comissão de 3 servidores estáveis no PAD, tá? Depois a comissão do PAD, ela solta um relatório. Já lembra isso que aí na tua prova. Comissão de PAD não pune ninguém. Ela solta uma orientação. Quem pune você? É o responsável na lei, a competência que daqui a pouco a gente vai ver os elementos ou requisitos. Então tem, por exemplo, o presidente da República. Daqui você tem várias instruções de ato administrativo. Primeiro, a abertura do PAD é um ato administrativo. Segundo, a soltura do relatório é o outro ato administrativo. Terceiro, quando o presidente da República assina a sua demissão. Ser servidor público federal é tão legal que quando você é demitido, você pode botar num quadro, porque o presidente, é o único momento que você vai ter a assinatura do presidente da República com o seu nome em cima. Mas vai ser, pelo menos, você tem alguma coisa, né? Os caras ficam rasgando o ato de demissão. Não pode fazer isso. Você foi demitido da Polícia Rodoviária Federal, tá lá, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, demite o servidor fulano, tal, tem assinatura. Pô, bonito. Pelo menos o presidente assinou alguma coisa com o seu nome. Dá pra você mostrar pro teu pai, se você tampar a demissão, né, cara? Vamos lá. Poder regulamentar. O ícone do poder regulamentar é o decreto. Beleza. Quem solta decreto? Chefes do poder? Executivo, presidente, governador do DF, prefeito.
Cara, poder de polícia, administração punindo particular. Dá um exemplo do poder de polícia clássico. A multa. Multa é o poder de polícia. Todos esses são espécies de ato administrativo. Qual é a finalidade? A finalidade é a manifestação unilateral, que a administração pública nessa qualidade, ele vai fazer toda essa baguara aqui, adquirir, resgatar, transferir, modificar, extinguir direitos e obrigações, sempre com a finalidade pública. E eu dei os exemplos que podem vir para a administração para terceiro e como é aplicado, na verdade, o ato administrativo. Só tem um jeito de ser aplicado. Se a manifestação é unilateral, é verticalidade, é a imposição de império do Estado, eu tenho que usar alguns poderes para soltar o ato administrativo. Conseguiu encaixar até agora? Respira, que é por pedacinho. O certo é isso aqui está copiado numa folha do seu caderno, esse aqui está em outra. Lembra, eu não dou muito aula baseada em doutrina, não. Eu dou aula baseada em questões de concurso. Por isso você vai fazer as questões e vai falar, o Evandro falou a questão. Então a gente faz mil e poucas questões e soca na aula, beleza? Bem simples. O que é isso aqui? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo ato administrativo tem que ter os 5 elementos. Antes de eu explicar, antes de eu dar as características, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para você, tá? O ato administrativo de demissão. Quem é competente? Tem que ter uma lei explicando quem é competente. Na 8.112, quem demite o servidor público federal é o chefe do Poder Executivo, é o presidente da República. Finalidade, vocês vão ver que é pública. Forma, não tem jeito. A forma do ato tem que ser o quê? Escrita. Motivo, aí depende. Se o ato for discricionário ou se o ato for vinculado. Aí eu vou explicar para vocês. No caso da demissão, é um ato punitivo, discricionário, mas tem que ser motivado. E o objeto é o próprio ato da demissão. Mas antes que eu entre nessa celeuma, coloca aí. As características da competência. Uma das formas mais importantes, cara, se você pegar em questão, é o que mais vem aqui, são inserido dentro da competência. Coloca aí. São 5 características que a competência tem. A, B, C, D e E. A primeira, obrigatoriedade. A segunda, irrenunciabilidade. A terceira, ela é intransferível. A quarta, imodificável. A quinta, imprescritível. Vamos lá. Por que a competência é obrigatória? Primeiro que ela é de cunho e observação e cumprimento obrigatório, e ela tem que estar especificada em lei. Por que ela é irrenunciável? Ela é irrenunciável pela vontade do próprio agente, mas a própria lei pode gerar situações em que a competência seja desnecessária, mas tem que vir na própria lei. Intransferível. Ela é intransferível por vontade do agente. Mas pode acontecer 2 situações. Pode acontecer a delegação de competência e a
avocação de competência. Então, na verdade, ela ser intransferível recebe a característica de relativo. Por que ela é relativo? Porque ela é competente do agente X, mas o agente pode usar o artigo 13 da Lei 9.784 de 99, que é o processo administrativo federal, e delegar a competência dele ou avocar. Então pode sair dele. Então ela é relativo. Imodificável, também pela vontade do agente. Só pode ser modificado por lei. Por vontade do agente não pode acontecer, tá? É proibido por vontade do agente, mas ela pode ser modificada por lei. Imprescritível, anota aí da imprescritibilidade. Ela é imprescritível para todo mundo que tiver de má fé na administração. Tem que tomar maior cuidado, que a gente vai falar do tópico funcionário de fato lá na frente, a gente resgata a imprescritibilidade aqui. Mas os atos pode acontecer a prescrição, que se dá em 5 anos, quando não causar prejuízos para agentes que estejam de boa fé. Depois eu explico como é que funciona. Ou seja, a competência e a forma, vocês vão ver que são 2 elementos ou requisitos que lá na frente o vício dele pode ser sanável. E aí a gente vai sanar esse vício com um mecanismo chamado convalidação. Mas depois a gente vê isso. Então, o mais importante na hora das questões. Cara, mesmo que você esteja voando de direito administrativo, que você chegou agora, não é possível. Você vai acertar a porra da questão na hora que vier. É correto afirmar que são características da competência. Obrigatoriedade, irrenunciabilidade, ser intransferível, imodificável e imprescritível para quem tiver de má fé, podendo haver a prescrição para agentes de boa fé. É uma questão de gravar o que vai cair na prova, beleza? E aí a gente vai explicando ponto a ponto. Finalidade. Cara, não tem outra finalidade de ato administrativo a não ser finalidade pública. A forma, obrigatoriamente, a forma tem que ser escrita. Então, olha que legal. Eu tenho 3 pontos aqui que está travado, tá? Olha só. A competência eu não tenho de onde tirar, a não ser que seja da lei. A finalidade, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Pública. E a forma tem que ser escrita. Se eu não tenho margem de liberdade para mexer com esses 3 elementos aqui, eu digo que esses elementos são discricionários ou vinculados? Vinculados. Então, todo ato administrativo, todo ele, qualquer que seja ele, os 3 primeiros elementos são sempre o quê? Vinculados. Só que os atos, eles podem ser de 2 formas. Os atos administrativos, eles podem ser atos vinculados, ou eles podem ser atos o quê? Discricionários. Só que todo ato tem os 5 elementos, seja ele vinculado ou seja ele discricionário. Você não consegue olhar para o ato administrativo e classificar ele como vinculado e discricionário só olhando os 3 elementos. Não dá. O cerne ou o núcleo que dá margem de liberdade para você descobrir se ele é discricionário está no motivo e no objeto. Lembrando, o ato vinculado é aquele que o agente não é sem margem de escolha. Já o ato discricionário é aquele que o agente age com conveniência e oportunidade. Como é que é o nome disso? Mérito administrativo. Pô, Evandro, você me complicou agora. Não, não compliquei, não. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão matar a diferença de um ato vinculado com um ato discricionário. Mas gravem essa frase, quem quiser anotar. Seja o ato vinculado ou seja o ato discricionário, independente de qual seja ele, sempre a competência, finalidade e forma vai ser o quê? Vinculado. Então, todo ato discricionário também tem uma margem de quê? De vinculação nos 3 primeiros elementos. Vamos dar exemplo de um ato vinculado e de um ato discricionário, para vocês entenderem que a diferença está no motivo e está no objeto? Vamos lá. Exemplo de um ato discricionário. Ato vinculado. Licitação.
Não vou entrar específico em licitação, senão eu vou complicar a cabeça de vocês para a gente não sair do ato. Mas existe algumas modalidades de licitação que tem os passos a seguir. Você não tem ponto de correr. Você tem a competência, está na lei, a finalidade é pública, a forma é escrita. Você tem que dizer o motivo por que você está fazendo a obra pública e o objeto da própria obra pública. Aí eu quero construir um asfalto numa rua onde não está pavimentada no município. Competência do prefeito, finalidade pública, forma escrita, o motivo. Você não adianta só no ato vinculado botar o artigo da licitação. Você tem que motivar o ato, dizer o porquê. Estou pavimentando a rua, porque essa rua é de acesso, estava na fila, precisava ser pavimentada, ela estava muito empoeirada e ponto. O prefeito vai justificar. E o objeto é o próprio asfaltamento. Dá um exemplo de um ato discricionário. Tá, vamos lá. O ato de remoção. Beleza. Lembra, você está trabalhando no Departamento de Polícia Federal. Solteirão, caiu lá em Rio Branco, no Acre. Tem alguém do Acre aí, cara? O Rio Branco é bonito, você conhece o Rio Branco lá? Conhece, né? Você é de Rio Branco mesmo? Hein? Mas as ruas são largas, né? Cara, eu fiz um evento lá para a Polícia Militar, lá deu 2.000 e pouca pessoas, não tinha mais ninguém na rua. Tava todo mundo lá, eu acho. Foda. Hein? É, cara, mas lá é bonito, lá não é feio não. Aí você tá trabalhando lá, porra, tá bonitão lá, né, cara? Tem você e mais 21 agentes. Vocês são em 21 lá. Tá trabalhando há 2 anos. Pô, já arrumou uma gatinha, já tá com as gambiarras prontas, acabou que você nem quer sair mais de lá. Um belo dia você chega lá e alguém fala pra você, cara, a parada é a seguinte, você tá indo pra... Fala um lugar bem ruim aí. Hein? Ô, Rio de Janeiro. Porra, tá foda. O maluco veio ali com bruta de uma camisa do Flamengo, me desconcentrou. Tu quem é flamenguista aí? Porra, ainda tem esse negócio. Agora os flamenguistas aparecem, né, cara? É foda, né, cara? Você viu? Até nos jogos vocês roubam. É foda. Tem algum tricolor aqui? Pô, tem, tá vendo? O pessoal trouxe pro Fluminense. Alô, você. Então vamos lá. Você tá aqui, um belo dia, a galera, você chegou na delegacia, alguém falou pra você, ó, você tá removido de Rio Branco do Acre pro Rio de Janeiro. Primeira coisa que você vai fazer é falar, porra, tomei um bico, pô, me sacanearam. Não é sacanear não, mas é remoção de ofício, acabou. Tem que ir, você ainda vai receber um dinheiro ainda, que eu vou te mostrar quantas vezes o seu subsídio, para você se deslocar e ainda vai ter um tempo, um prazo para você se apresentar na outra localidade. Tá removido e não queria ir. Primeira coisa, competência. Tem que estar descrita na lei. Quem vai remover você é o superintendente. Finalidade pública, forma, vai estar escrita. Só que o grande macete do ato discricionário é que ele vai te dar remoção de ofício. E quando você vê a remoção de ofício, o motivo que você foi deslocado. O seu chefe não vai dizer não. Ele vai dizer só a finalidade pública, necessidade de serviço. Você está deslocado. Ou seja, o ato administrativo, na essência, o ato administrativo discricionário não precisa ser o quê? Motivado. Qual é o objeto? Cara, o objeto é a própria remoção. Um outro exemplo do ato administrativo discricionário, bem conhecido, que eu sempre gosto de usar. Ó, lembra? Quando eu estou usando o ato administrativo, você não pode fazer menos do que a lei manda, senão é abuso de autoridade. Abuso de poder, desculpa. Se você fizer mais do que a lei manda, é abuso também. Então lembra que o nosso exemplo básico é aquele fiscal da prefeitura, fiscal sanitário, que esse fiscal sanitário, a regra é que a lei diz o seguinte, lembra, para ter ato administrativo, o administrador só pode trabalhar o quê? Na lei, você lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade do artigo 37 diz o seguinte, você tem que fazer aquilo que a lei manda, que é o poder vinculado, ou aquilo que a lei autoriza você a fazer, dando margem de escolha. Eu tenho poder discricionário dentro da explicação do próprio poder, do próprio princípio da legalidade. Então a lei determinou que o fiscal faça o seguinte, olha fiscal, se você sair e achar produtos estragados, o que você pode fazer? Você pode multar o estabelecimento. 2, você pode destruir as mercadorias. 3,
você pode suspender de 1 até 90 dias o estabelecimento. Então, se o administrador público tem margem de escolha, porque, cara, não tem como elencar na lei tudo que está acontecendo aqui. Por exemplo, ele vai chegar na padaria, vai achar pão bolorento. Vai chegar no outro lugar, um pote de danoninho, o colega não comeu, está todo podre. Vai chegar no lugar, tem uma tonelada de carne. E aí, como é que faz? O cara vai ter que discernimento para o que ele faz com um pote de margarina ou uma tonelada de carne estragada. O cara tem que ter bom senso e tem que trabalhar na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ainda na razoabilidade e proporcionalidade de escolher. Simples, cara. O administrador público vai escolher na hora. O cara é fiscal, chegou lá, achou um pote, a empresa não é reincidente, dá uma multa. Achou uma tonelada. Ela é primária, a primeira vez que você acha uma tonelada, não vai dar logo 90 dias no lombo, vai dar lá uns 60 dias. Então ele está usando toda a margem de liberdade que ele tem aqui. Quando ele for punir, vamos lá, competência. Está na lei do fiscal. Finalidade, sempre pública. A forma tem que ser escrita. Motivo e objeto. Qual é o motivo? Nesse caso concreto, mesmo sendo discricionário, o motivo é obrigado. Por quê? Em atos de caráter punitivo, em atos que gere ônus para a administração pública, obrigatoriamente, os atos administrativos discricionários devem ser motivados. Então anota aí. Coloca assim. Nos atos administrativos discricionários, em regra, não há necessidade de motivação. Nos atos administrativos discricionários, em regra, não há necessidade de motivação. Contudo, os atos de caráter discricionários que sejam punitivos ou que gerem ônus para a administração pública, obrigatoriamente devem ser motivados. Bacana? Anotaram aí ou não? Tô acelerado ou tá dando para acompanhar? Pegou aí? Beleza. Ó, eu tô emendando as explicações, tá, galera? Tá simples, mas a gente vai fazendo uma emenda aqui. Depois eu faço um resumão para vocês, tá? Coloca aí. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Olha só. Pare e preste atenção em formato de revisão. Isso aqui tem que matar de cabeça, galera. Quer fazer questão, vai ser rápido com isso aqui. Quais são os elementos e requisitos do ato? Não olha para lá, não. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cofifomob. É o único jeito de cantar essa merda. Lá. Que merda, né? Fazia essa porra em 2003, cara, lá na academia do concurso público. O nego falava, lá aquele baixinho filho da puta que sabe pra caralho não passa em nada. Porra, é mole. Vocês que estão sentados aí, acham que vocês não passam em nada, fica 8 anos estudando igual eu fiquei, cara, e nego martelando na sua cabeça. Uma merda. Quem tá estudando aqui há mais de 3 anos? Não tem, vocês nem têm com poder de sofrimento, você tá, né, cara? Mas também tem uma vida tão arrebentada, cara. Eu sei de onde você veio, você tem que estudar 10 anos pra você dar valor onde você vai. Mas meu irmão, você vai fazer o quê? Cara, eu falo com o Jota sempre, é meu monitor. Pobre, não tem nada na vida. Esse dia eu peguei ele andando correndo de sapato 6 horas da manhã. Tô mentindo? Tava correndo, tive que comprar um tênis. Falei, ó, coloca o tênis, você vai se machucar. Não, machuco não. Como é que não machuco correndo de sapato? Sapato você vai num casamento. Não tem roupa pra vestir, come no 3 pila. Vai parar de estudar como? Aí daqui a pouco mete distintivo, pistola na cintura, vai trabalhar no aeroporto. Você nunca vai prender ninguém na tua vida, seu filho da puta. Né, cara? Igual filho desnaturado, essa porcaria. Tô doido pra mandar embora.
Então, fora vocês aqui e o meu parceiro que vai para a PRF nesse próximo concurso, eu tenho certeza. Eu vou pagar. Amém, vou pagar seu enxoval inteiro. A gente vai chorar pra caramba, você vai ver. Eu sou forte por dentro, mas sou de vidro. Eu sou forte por fora, mas sou de vidro por dentro. É bom ver vocês aqui se quebrando, mas é melhor ainda ir na formatura, galera. Você vai nessa formatura? Vai na PRF? Show de bola. Formatura da PRF, alguém foi aqui? Caralho, só deu eu ou não deu? Caralho, parecia supervisão de véspera. Ó, pode falar quem quiser. Eu fiquei no canto lá, na hora que voltou a luz, fez uma fila. Eu falei, caralho, gente pra caralho. Maneiro, né, cara? As pessoas perguntam se eu tô nesse troço por dinheiro. Eu tô não, galera. Eu tô nesse troço por dia da formatura lá. Ela viu lá, meu olho brilha, né, cara? Os meninos falando comigo. É gostoso demais você ver um garoto que é monitor, não tem merda nenhuma, meu. O cara tá fudido. E o cara tá formando lá, vai ganhar 14 mil, o cara não tem a menor noção. Aí não é 14, lógico que vai ganhar diária. Pô, é bonito pra caramba, cara. Eu tô nesse troço por isso, cara. Por isso que eu acordo de manhã todo dia e fico feliz. Vocês nem entendem o que tá acontecendo, mas vocês vão entender. Vamos lá. Teoria dos motivos determinantes. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, tá na lei. Finalidade, pública. Forma, escrita. Detalhe, todo ato administrativo, sem exceção, tem que ser escrito. Não, em exceção da exceção, na 9.784/99, que é o processo administrativo federal, em exceção da exceção da exceção, pode existir atos verbais, que não sejam escritos, mas a regra é que ele seja escrito. Então coloca aqui. Lembra, se eu estou num ato discricionário, não importa. Ainda assim, esses três elementos são o quê? Vinculados. Todo ato administrativo tem uma margem de vinculação, seja ele vinculado ou discricionário, que são os três primeiros. Outro dia, né? Aí você fala, e agora? Aí você tá bonito trabalhando lá, são 3 agentes. De repente, amigo, vem uma ordem lá de cima, você que é o comedor de colegas, tá removido de um lugar mais ou menos que é o Acre para o inferno, que é o Rio de Janeiro. Beleza, você foi para a faixa de Gaza. Meu irmão, Rio de Janeiro é igual savana. Tem que morar lá para conhecer aquilo lá. Se não morar, você vai ser engolido. Quem é do sul aqui? Você vai ser estuprado, negão. Você pisou na linha amarela, vamos botar no teu rabo lá. Não tem jeito. Dá com essa cara de bobo aí. Você vai ser assaltado, você vai ficar pelado, entrar lá. Tem que ser Guerra da Carne, Rio de Janeiro. Foi removido pro Rio. Até eu tenho medo do Rio de Janeiro, quero que PM lá. Isso aí, outro guarda. Vamos lá. Beleza, nesse ato de remoção aqui o delegado tá puto contigo, mas não vai dar para reparar que tem a finalidade pública. Então a gente vai contar que teve competência, finalidade e forma. Só que o delegado é muito preciosista, o que ele faz? Na hora de fazer a remoção, ele já tá com medo de dar merda, ele vai lá e mete uma motivação. Ele não precisava dizer o motivo, mas ele diz, estou removendo por falta de efetivo no Rio de Janeiro. Beleza, ele não precisava dizer nada, mas ele motivou, o objeto é a remoção. Você chega no Rio de Janeiro, a primeira coisa, você vai lá no quadro de efetivo, aí você descobre que a delegacia tinha que ter 60 agentes, e com você removido agora tem 63 agentes. Resultado, como o ato é discricionário, se ele não tivesse contado o motivo, a remoção estava certa ou não estava? Estava. Ele motivou falando falta de efetivo. Chegou lá, você olhou o quadro e falou, a motivação não existe. Por quê? O efetivo é 60, está com 63. Então, ele motivou, mas os motivos não são verídicos. Se os motivos não são verdadeiros, o ato tem que ser revogado ou anulado? Anulado, porque o ato é considerado ato ilegal. Então, vamos lá. O que é a teoria dos motivos determinantes? Diz que no ato discricionário não precisa motivar. Mas se você motivar, você fica atrelado aos motivos. E se o motivo não existir, o ato é nulo. Se o ato é ilegal, a gente sempre vai estudar e entrar na súmula. Agora a gente vai dar uma aprofundada nela, né? 473 do STF. Agora a gente vai entrar num tópico que o nome é feio, mas a gente já estudou, só não tinha o nome do tópico que cai na sua prova. Desfazimento do ato administrativo. O nome é esse mesmo, tá? Administrativo. O nome é desfazimento. A súmula 473, ela diz assim, na forma literal. Os atos administrativos podem ser anulados quando eivado de vícios de ilegalidade, ou podem ser revogados por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, resguardada, em qualquer caso, apreciação judicial para o caso da anulação. Então, vamos lá. Quando eu estiver trabalhando a súmula 473, eu estou trabalhando o ato administrativo quando ele for legal ou ele for
ilegal. Quando o ato for legal, eu estou trabalhando no Instituto da Revogação. Ato ilegal, Instituto da Anulação. Daqui, a gente vai pular para outros institutos avançados da súmula 473. A gente vai entrar na teoria, por exemplo, da convalidação. Em outros tópicos, eu vou dar, por exemplo, para vocês caducidade, eu vou dar outros tipos de institutos, mas por enquanto vamos trabalhar só nos dois aqui e pular para a convalidação. Então, quando eu estiver trabalhando no ato legal, eu estou trabalhando no mérito administrativo. Quando eu estiver trabalhando no ato ilegal, eu estou trabalhando com critério mesmo de legalidade. Lembra, quem pode revogar o ato? Quem pode revogar o ato é a própria administração pública. Quem pode anular o ato? A administração pública e o poder judiciário. Lembrando o seguinte, galera. Judiciário. Lembrando que a administração pública pode revogar ou anular seus próprios atos de forma imediata. O Poder Judiciário não pode agir se não for provocado, ou seja, o Poder Judiciário não age de quê? De ofício. Para que o Poder Judiciário anule ato, tem que haver provocação. Eu vou dar exemplos, tá? Que aí daqui a pouco a gente acerta. Lembrando, os efeitos da revogação são efeitos ex nunc. Ex nunc são chamados efeitos prospectivos. Os efeitos da anulação de ato ilegal são efeitos ex tunc ou retroativos. Tá. Daqui a pouco eu dou um exemplozinho, mas vamos lá. Vamos tratar do Poder Judiciário. Lembrando, o Poder Judiciário só não pode revogar atos de outro poder, mas ele pode revogar ato do seu próprio poder. Como é que ele pode fazer isso? Quando a gente pegar aqui os poderes do Estado, no artigo 2º da Constituição Federal, a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E a gente tem enraizado neles as funções atípicas, as funções típicas e as funções atípicas de cada poder. Vamos lá. Lembra, função típica foi aquilo para que ele nasceu. Mas, eventualmente, ele pode exercer outro tipo de função. Filho, sua função típica, você nasceu para namorar meninos ou namorar meninas? Meninas, mas eventualmente você pode gostar do seu colega do lado e namorar ele? Pode, lógico que pode. Hoje está muito moderno, lógico que pode. Então não tem nada para fazer lá em Pitassolândia, você olha para ele e fala, cara, não tem nada para a gente fazer, vamos fazer uma meia? Você pode fazer com ele. Função típica é a função que ele nasceu. Poder executivo nasceu para administrar. Poder legislativo, legislar. Poder judiciário nasceu... aqui tem duas funções, né? Ou fiscalizar, porque, na verdade, o Poder Legislativo é o único que tem duas funções típicas. Ele legisla, cria lei e ele fiscaliza por meio do controle externo, que é o TCU no governo federal, ele faz o controle externo de outros poderes, ok? E o Poder Judiciário é o poder que vem e julga as lides que acontecem em sociedade. Só que nas funções atípicas, ele pode exercer outra função. Um grande exemplo aqui é o próprio presidente da República pode dar início a um processo legislativo. Ou seja, ele pode dar início a um processo de lei fazendo construindo um arcabouço. O presidente faz isso toda hora. Ele não fez isso no pedido lá da nova Previdência, da reforma tributária. Então ele dá início ao processo legislativo nas funções atípicas. O Poder Legislativo, galera, ele legisla o deputado e o senador, mas existem as mesas lá que respeitam o regimento. Então dentro do regimento tem as férias do servidor, você tem
o pagamento do 13º, você tem contratação por meio de concurso público, então ele também está administrando. E o Poder Judiciário é a mesma coisa, você tem um fórum, tem que ter o presidente do fórum, determinar férias, determinar quando ele vai ficar fechado, determinar a contratação de terceiros. Então, tudo isso ele está na função atípica de administrar. Lembrando que o Poder Judiciário, quando está na função atípica de administrar, ele, na verdade, não é o Poder Judiciário. Ele é a administração pública comumente falando. Então, o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos por conveniência e oportunidade, mas jamais o Poder Judiciário pode revogar ato de outro poder. Ele só pode anular. E o Poder Judiciário, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Provocado. Não age por meio de ofício. Bacana até aí? Lembrando que os efeitos ex tunc são aqueles efeitos retroativos à data do ato, e ex nunc são efeitos prospectivos e ex tunc efeitos retroativos. Exemplo de um efeito ex tunc que vocês conhecem. Processo administrativo disciplinar. Deixa eu colocar para lá. Vou pular ali. Eu vou puxar esse exemplo aqui, só para a gente retomar a cabeça. Passou por um processo administrativo disciplinar. Instaurou um PAD contra você, você vai ver como é que a tua cabeça vai fervilhar no governo federal, cara. É uma merda. Você fica com medo de perder o cargo público quando abre um PAD. Mas se você abrir o PAD, eu costumo dizer, ensinar a galera pra vida. Pega a bolinha e para de jogar a bolinha pela janela. Joga a bolinha no espelho. Tudo que acontece de errado na tua vida, a culpa é tua. Você tem que jogar a bolinha no espelho, porque quando você jogar a bolinha no espelho, ela vai voltar onde? Na tua cara. Aí você vai ver que a culpa é tua. O problema das pessoas é que ela não passa em concurso, ela faz merda, só faz porcaria e culpa os outros. E fica jogando a bolinha o quê? Pela janela. Você só nunca vai corrigir seus erros. Tem que bater e voltar na tua cara. Todas as merdas que eu fiz na minha vida até hoje, tudo que aconteceu de errado, a culpa é minha, hein? Ninguém nunca criou. Não tem um episódio de coisa errada na minha vida que alguém fez pra mim. Tudo eu que fiz merda. Então, é comigo mesmo. PAD é a mesma coisa. Quando você responder um PAD, a primeira coisa que você vai lembrar de mim é: pô, o Evandro falou que eu tenho um PAD. Vai na lei e vê qual é a punição do PAD. Aí você chega no PAD, fez uma merdinha lá, descobre que não tem problema. Dá suspensão de quê? 15 dias. O seu ato que você causou está na lei e está mandando suspensão de 15 dias. Na pior das hipóteses, você vai ficar 15 dias em casa sem receber, você está tranquilo. Aí quando você olha a comissão do PAD, nego velho. Comissão do PAD. Foi aquela primeira namorada que você teve. Lembra? Você fazia tudo errado. Ainda sacaneou ela com a feia da cidade? Pronto, ela tá puta contigo, passou no concurso, no mesmo órgão, tá no PAD. A segunda foi aquela namoradinha quando você tinha mais experiência. Aquela que você botou no lugar errado, ela, ai, puta que pariu, tomou uma raiva de você danada. Não pegou o jeito do negócio, tomou raiva. Vocês não entenderam, beleza. Esse é legal. E o terceiro, o do Danoninho não entende o que é isso, vou te explicar. A terceira foi a namorada que você acabou de largar ela. Não te quero mais não. Vai se fuder. Agora eu sou servidor público federal, eu tô na boa. Ela passa no mesmo concurso. Quando você olha a comissão do PAD, tá lá as 3 meninas da sua vida. E o que você fala pra elas? Alô, você, entendeu? Beleza, mas você tá tranquilo que a sua punição é o quê? 15 dias. Lembra, essa comissão tem que ser uma comissão de servidores estáveis. Não pode ser servidor não estável. A comissão não demite ninguém, ela não tem capacidade de poder punitivo. O que ela solta a comissão é um relatório indicando o que tem que ser feito. Tem a competência na lei para determinar quem suspende, quem adverte e quem demite você. Cara, você ficou tranquilo, porque na lei, o fulcro na lei era 15 dias, de repente, o relatório sabe-se lá por quê, indicou para quê? Demissão. Nego, vocês vão ver no atributo que existe presunção de legitimidade. Daqui a pouco a gente vai bater. Saiu a demissão. Você está demitido. Você foi demitido do serviço público. Cara, você tomou um ato administrativo. Lembra, não é a comissão que te demite. Quem te demite, a competência está em fruto na lei, no caso do governo federal ou o presidente da República. Na hora que você viu isso, a flagrante a desordem entre o que estava na lei e o que efetivamente aconteceu. Vocês vão ver que há presunção de legitimidade de qualquer jeito, você está demitido. O que você vai ter que fazer é tentar declarar esse ato o quê? Um ato nulo. No caso concreto, você vai fazer um recurso administrativo para a própria administração, que a administração pode negar, que provavelmente vai negar. Então você vai ter que provocar e avisar o Poder Judiciário. Ó, Poder Judiciário, eu preciso que você me retorne ao serviço, porque no artigo dizia 15 dias e me demitiram. Evandro, quanto tempo isso aqui demora no Poder Judiciário? Se preocupa não, nego. Vai uns 2 anos, no mínimo, para você conseguir voltar se for flagrantemente aberrante igual isso aqui. Se não for tanto, tem gente que demora 10 anos para retornar. Na última aula eu falei que retornou um policial rodoviário federal com 10 anos e recebeu tudo. Nesse caso concreto, o que acontece? Se o ato for declarado
Ilegal, os efeitos são ex-tunc. Vai matar o quê? Vai matar a demissão lá atrás, no dia que ele foi demitido. Se matou lá atrás, ele tem que receber todos os subsídios, férias, tudo que ele tinha que receber, promoções, ele recebe tudo uma vez só, tá aí um bolão só. Retorna ao serviço. O servidor irregularmente demitido no 8.112, quando ele volta, como é que é o nome? Reintegração. Beleza até aí? Dei o exemplo aqui, matamos essa parte. Apaga aí para mim. Vamos bater aí agora os atributos do ato administrativo. Vamos lá. Você se acha nesse monte de papel assim, cara? Tem que nomear 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Maneiro. Cara, você escreve de caneta, que bonitinho, né, cara? Olha esse troço, cara. Caneta de menina. Hein? Caralho, não, mas, cara, ó, eu não conheço ninguém que não tenha um caderno bem montado que não tenha passado, tá? A melhor base é a porra do caderno. E quando você começa a ficar saturado das matérias, tem gente que fala assim, pô, eu tô saturado. É que tá bom. O ruim é quando você satura e para. Aí, de repente, você pega coisas simples aqui e esquece. Você pode ver que você ficar sem pegar direito administrativo aqui uns 6 meses, você voltou, você tá todo perdido. O problema é fazer a máquina de moer até você chegar lá, não pode parar. Então, vamos lá. Atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo. O que são os atributos, galera? Os atributos são as características que fazem um ato administrativo funcionar. Não adianta nada você ter a competência, forma, motivo e objeto, que daqui a pouco a gente vai voltar para fazer uma revisãozinha, eu vou bater alguns pontos para refrigerar a tua mente, se você não tiver os mecanismos certos para poder fazer ele funcionar. O primeiro mecanismo, na verdade, nós temos 3 atributos do ato administrativo. Existe um quarto que só uma autora considera, que é a de Pietro, que é a mesma autora que ela fez toda a base de fundamentação da Lei 9.784 de 99. Ela é tão forte como a administradora Maria Silva Zanelli de Pietro, que basicamente ela escreveu a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, esse quarto só ela considera. Então, as questões, algumas vêm, você vai considerar certo, algumas não vêm, você vai considerar certo do mesmo jeito. O primeiro que a gente tem é a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Tá, o que é a presunção de legitimidade? Coloca as características aí. A gente vai seguir aqui a chamada teoria da aparência do ato administrativo. Ele é relativo. Relativo. Ou também você pode chamar de iuris tantum. E o terceiro é que você vai ter que fazer a inversão do ônus da prova. Vamos lá. Lembra do PAD que eu acabei de contar para vocês? Processo administrativo disciplinar com 3 servidores estáveis. Você olha na lei a falta que você cometeu e era de 15 dias. Na regra, você fica tranquilo, porque você sabe que o relatório, o máximo que vai sair aqui do relatório é uma punição de 15 dias, porque o ato que você cometeu especificamente diz na lei, então é objetivo. Você fala, não tem problema, você toma um susto porque veio a sua demissão. Quando veio a demissão, é chamada, quando tem um ato administrativo que está contrário à lei, ele é flagrantemente ilegal. Mas mesmo sendo flagrantemente ilegal, o ato nasce com aparência de ilegalidade. O que é isso? O ato é válido, então você está demitido. Você pode espernear à vontade que no outro dia você está fora da administração pública. O que você vai ter que fazer é fazer um recurso administrativo para tentar reverter aquilo, e se não der certo, você vai entrar
no Poder Judiciário para reverter. Isso aí a gente já falou. Só que interessante, né? A administração pública, ela está vendo que está fazendo coisa errada, mas não interessa. Por quê? Porque pela teoria da aparência, não é a administração pública que tem que provar que o ato é legal. O ato sempre nasce com aparência de legalidade. É o particular que tem que provar a ilegalidade do ato administrativo. Por isso que é chamada inversão do ônus da prova. O que é inversão do ônus da prova? Não é a administração que tem que provar que o ato é legal. O ato nasce legal, mesmo ele tendo flagrante ilegalidade. Ele é relativo porque a qualquer momento ele pode ser contestado por quem é o prejudicado num recurso administrativo ou no Poder Judiciário. Nesse caso concreto, ele vai ter que entrar e vai falar, olha, a administração pública, você está errado, a administração, não, eu estou certo, e vai decidir no recurso ou no Poder Judiciário. Lembrando, o Poder Judiciário não age de ofício, tem que agir provocado. É o particular que vai ter que provocar ele aqui. Entenderam a presunção de legitimidade? Beleza. Segundo, imperatividade. Imperatividade. Ó, imperatividade é diferente de coercibilidade. Coercibilidade é o chamado uso da força. Imperatividade é o poder de império da administração, poder de mando. Também chamado, em algumas provas, de poder extroverso. Isso aqui é uma expressão italiana, que o direito administrativo do Brasil é uma colcha de retalho de direito comparado, copiado de outros lugares. Mas vamos lá. Diferença ali, tá? Tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, eu tenho o poder de polícia. Vamos ver se vocês lembram. O poder de polícia é uma espécie de ato administrativo, onde o poder de polícia é uma das ferramentas da supremacia do interesse público sobre o privado que o administrador público tem para lançar mão de atos administrativos que contenham e estejam enraizados desse poder. O poder de polícia é uma espécie de ato que você vai utilizar. Ele tem 3 atributos. Vocês lembram do poder de polícia? Ele tem a discricionariedade, ele tem a coercibilidade e ele tem a autoexecutoriedade. Tem que tomar cuidado, porque eu estou falando as características do ato administrativo em si, e aqui você vai usar o poder de polícia, que o poder de polícia tem as características próprias dele. Então, a coercibilidade é um dos atributos do poder de polícia, é o uso da força. Já a imperatividade é um dos atributos do ato administrativo. Não vai confundir para inverter na hora da prova. Tá. O que diz a imperatividade? Poder de império do Estado, poder de força, supremacia do interesse público sobre o privado. Ô, como é que é o seu nome? Tiago, vai com essa camisa do Alô Você ali na 277 e manda o caminhão parar. O que vai acontecer? Vai passar por cima de você. Mas, amigo, você passa na rodovia ali, o policial rodoviário federal, os antigões, meio metro de policial rodoviário, com um barrigão desse tamanho, com a arma virada ao contrário. É só por Deus, ele entra no meio da pista e ele é mais forte que o Batman, porque ele manda parar, os caminhões param ou não param? Para, porque ele está usando o quê? Poder de império da administração pública, na hora é o poder de mando, supremacia do interesse público sobre o privado, ok? Aí, coercibilidade é o uso da força. Depois eu dou um exemplo e faço a distinção para vocês. O terceiro, autoexecutoriedade. Ah, cara, antes de ir para o terceiro, calma aí, vacalhei aqui no negócio. Pergunta, todos os atos administrativos são enraizados de imperatividade? Não, nem todos. Existem 2 atos administrativos que não são enraizados de imperatividade. Ó. Não existe imperatividade. São os chamados atos negociais e os atos enunciativos. Cara, dá exemplo de um ato negocial que não tem imperatividade, não tem poder de império à força. Um contrato administrativo.
Apesar do contrato administrativo ter chamado as cláusulas exorbitantes no contrato, que dão vantagem à administração pública, o administrado não é obrigado a assinar contrato com a administração. A licitação ele vai por quê? Porque ele quer. Então não está te forçando a nada, então não tem poder de império. E atos enunciativos, por exemplo, uma certidão. Certidão não tem poder de império nenhum. Quando você for para a Polícia Federal, você vai ter que dar o rodoviário, você vai ter que dar uma série de certidões. Você vai ter que dar certidão negativa de antecedentes criminais, certidão negativa de um monte de coisa. Quando a administração pública está soltando aquela certidão, ela está soltando um ato administrativo, mas ela não está impondo nada a você. Você pega a certidão porque você quer, beleza? Vamos para outra aqui, vou apagar aqui. Dúvidas até aqui? Não, né? Vocês vão ver que bacana na hora de responder as questões. Eu peguei só questão pica, cara. A gente vai responder um monte hoje. Vamos tentar matar as 50. Eu botei a aula já para a gente conseguir ter um lastro para matar as questões. Vocês vão ver que dentro disso aqui a gente arrebenta tudo ali. O top 4 a gente mata aqui. Beleza? Autoexecutoriedade, sem enrolar. Opa, esse aqui é o 3. Autoexecutoriedade. Eu nem vou dividir a autoexecutoriedade agora para não aprofundar, tá? Eu vou falar ela de forma simples. Coloca aí. Autoexecutoriedade é a capacidade de agir sem passar pelo poder judiciário. Cara, o exemplo clássico de autoexecutoriedade, que é fácil de todo mundo entender, é quando um particular está agindo, que ele, logicamente, não tem autoexecutoriedade, e quando a administração pública está agindo. Esse exemplo aqui é matador. O seu carro pode ser apreendido de duas formas, né? A primeira é se você não pagar a conta, o banco vai lá e pega teu carro, é chamado busca e apreensão. Pergunta, se você não pagar a prestação do carro, está no contrato, depois da terceira você pode ter o seu carro com busca e apreensão. É o próprio banco que vai lá e pega teu carro, ou ele tem que entrar com uma ação de busca e apreensão, o analista de execução de mandado por uma ordem do juiz vai lá e pega teu carro. É assim ou não é? No particular, para você privar alguém de alguma coisa, tem que obrigatoriamente passar pelo poder judiciário. Administração pública. Na administração pública não, você faz a autoexecutoriedade, você faz diretamente sem passar pelo poder judiciário. Exemplo, está lá na Polícia Rodoviária Federal, manda o carro parar. O documento do carro está todo errado. Então você parou o veículo, apreendeu o veículo, você não precisa pedir ao Poder Judiciário. Então isso aqui é apreensão de veículo por um policial rodoviário federal. Acorda, galera. Dorme não. Eu sei que a matéria começa a embaçar, mas vocês não podem se perder. Vamos dar um exemplo básico aqui. E vamos juntar o ato administrativo nos poderes agora. Lembra? Poder vinculado, poder discricionário, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia, todos eles são espécies de mecanismo por ato ser usado. Então você tem os atributos do ato e você tem os atributos específicos de alguns poderes, como o poder de polícia. Vamos lá. Lembra? O exemplo que é sempre o mesmo. Eu tenho o fiscal sanitário. O fiscal sanitário só pode agir mediante o quê? Lei. E quando ele for agir, se ele tiver enraizado de algum dos poderes, ele tem que agir pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mais razoabilidade e proporcionalidade na hora de agir. O exemplo é básico. Qual é a competência do fiscal? Achar produtos estragados pela cidade. Estabelecimento A, estabelecimento B. Aqui achou um pó de Danone, aqui achou uma tonelada de carne. As opções da lei são multa, destruição, suspensão de 1 a 90 dias. Se fizer menos, é abuso. Se fizer mais, é abuso. Se é administração pegando e punindo particulares que infringiram, qual tipo de poder eu estou utilizando? Poder de polícia. Eu pego o fiscal, que é um agente público, e se ele vai soltar o ato, a grande pergunta é, ele tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto para agir? Vamos lá, a competência dele está enraizada em quê? Em lei. A finalidade pública, a forma que ele vai fazer? O ato é discricionário, galera. Por quê?
Porque todo poder de polícia, quando a administração pune particular, ele tem como atributo a discricionariedade. 3 atributos do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então é um ato discricionário. Só que lembra, o ato discricionário precisa ser motivado? Não, mas tem 2 atos que precisam ser motivados. Quais são? Os de caráter punitivo e que gerem o quê? Ônus para a administração pública. Nesse caso aqui é ato de caráter o quê? Então, mesmo sendo um poder de polícia que ele vai usar discricionariedade, obrigatoriamente o ato discricionário, nesse caso, tem que ser motivado, porque é de caráter punitivo. E o objeto, ele vai poder escolher ali. Qual é o objeto? O objeto, ou ele vai dar uma multa, ou ele vai destruir, ou é uma suspensão de 1 a 90 dias. Ele vai estar usando. Ah, legal. Então usou competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Legal. Isso aqui ele já tem na lei. Aí o ato administrativo agora ele vai usar os atributos. Presunção de legitimidade, ou seja, ele multou o estabelecimento. Eu sou multado pela Prefeitura de Cascavel direto. Por quê? Cascavel funciona assim. Se eles dizem que é feriado municipal, não pode abrir. Vocês sabem disso, né? Meu irmão, eu tomo um chute no rim aqui no Alfa toda vez. Domingo vocês sabem que tem que abrir mediante decisão judicial. Vocês sabem disso? Alfacom, Avan, todo mundo só abre na base da pancada. Você não pode abrir, não. Tem feriado, você é obrigado a fechar. Eu vou e contesto. Eu sou educação. Por que a educação toma multa? Não, mas não pode abrir. Aí eu saio à noite e a boate está aberta. Então quer dizer que a escola não pode abrir, mas a boate está aberta? Ou seja, você não pode abrir. Aí eles vêm e me punem aqui por caráter... eles usam a competência que eles podem, finalidade pública, forma escrita. O motivo é punição, então eles avisam, abriu no feriado, o objeto é a multa. Legal. E eles usam a presunção de legitimidade, mesmo que eu fique gritando, fui bater panela, botei placa e cartaz na frente da prefeitura, não adiantou nada. A imperatividade. Cara, não adianta eu tentar impedir o fiscal de entrar aqui, não. Usa a imperatividade e usa a autoexecutoriedade. E me dá um ferro que eu já estou acostumado. Beleza. Entenderam os 3 atributos? Quarto. O quarto é redundância, galera. Por que é redundância? Diz que é tipicidade. Tipicidade diz o quê? Que todo ato administrativo tem que estar na lei. Mas, todo ato administrativo, pelo princípio da legalidade, pelo próprio elemento de competência, ele já não tem que estar enraizado em lei? Então era redundância. Então, se cair para vocês, são atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, você vai dizer que está certo. Se cair os 4, você vai dizer que está o quê? Tá certo também, porque isso aqui é uma classificação doutrinária que só a professora Maria Silva Zanella de Pietro utiliza, mas ela hoje, junto com o José dos Santos Carvalho Filho e do falecido Eli Lopes Meirelles, são os mais fortes que tem. Tem os doutrinadores novos, mas para esses antigos aqui é isso que a gente usa, para esses tópicos mais antigos, beleza? Eu vou botar a classificação padrão dos atos e como ela vai cair na tua prova. A gente vai seguir isso aqui e você vai ver que você não vai ter problema nenhum, tá? Os atos, eles podem ser as 2 classificações que a gente não precisa explicar, que a gente já explicou bastante: vinculado ou discricionário. É redundância a gente ficar falando disso aqui, que é sem margem, com margem, que é mérito administrativo, conveniência, oportunidade, a gente já bateu. E vamos para as classificações que a gente precisa. Ato geral, ato individual
ato simples, ato complexo e ato composto. Anota aí. Ato vinculado e discricionário, a gente não precisa bater. Que a gente já falou. Ato geral individual, simples, complexo e composto. Vamos lá, ato geral. Os atos gerais, eu vou dar exemplo um por um, tá? Os atos gerais, eles sempre se sobrepõem ao individual. Sem destinatário certo. Um grande exemplo de ato geral é o decreto. Vamos bater as características do individual e eu dou um exemplo prático, tá? Ato individual. Tem destinatário certo. E efeitos concretos. Exemplo de ato individual, nomeação. As 14 formas de provimento, vocês sabem cantar, né? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimento para cargo público, exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Sabe quem inventou essa música? O monitor que eu tinha, que tinha apelido de monitor musical. O filho da puta ficava cantando. Quem conhece ele, o Jonathan, né? Lembra do Jonathan da guarda? Sabe onde ele tá agora? Chefe do NO da Polícia Federal. Brabo pra caralho, com uns 25 quilos a mais de massa muscular, cabeludão, trabalha com Nakano lá em Porto Velho. Era meu monitor. Ele que criou a música. Tem até ele com violão na web, cara. Pô, legal a gente lembrar dessas histórias, né? O pessoal acha que foi eu que criei, ele foi eu não, foi ele. Aí ele falou, Evandro, tá aqui de presente pra você essa música. Eu falei, pô, mas quem vai cantar essa merda? E não é que nego canta essa porra pra lembrar? As 7 formas de provimento. É igual ser gago. Gago não fala, mas você manda o gago cantar, o desgraçado canta. E é de verdade. Quem conhece um gago aí? Gago canta, né? Ele tem que falar cantando, mas senão ele gagueja. Mas me iludiu, ele consegue. Ô Senhor Jesus, cara, eu me divirto com essa porra. Eu vou dizer, vocês acham que eu trabalho? Eu trabalho. Por isso que eu acordo 4 horas da manhã e tô feliz da vida. Não desmonto, não. Vamos lá. Ó, o que acontece isso aqui? Esses dias eu tava dando uma aula pra galera, salvo engano, foi da PM do Pará? Não lembro. Foi ano passado que foi o seguinte, eu tenho que lembrar, alguém vai me lembrar depois. Os garotos me ligaram pra pedir ajuda. Falaram, pô, Evandro, você é do cara do concurso, me ajuda aí. O negócio é o seguinte... Saiu a minha nomeação, fiquei feliz pra caramba. Então, pô, saiu a nomeação, tem um outro nome lá, mas é equivalente à nomeação. Saiu a nomeação e em 15 dias, pela legislação de lá, tava mandando, porque lembra que a gente tá na 8.112,90. Qual é o prazo da nomeação para 8.112? Não tem. Não existe prazo. Da nomeação para posse que existe, que é quanto tempo? 30. Da posse para exercício? 15, mas você sabe que cada legislação estadual tem as suas características. Só que o Estado fez o seguinte, ele avisou, ele soltou a nomeação e fez uns efeitos, é um troço muito retardado, soltou a nomeação e fez uns efeitos futuros da nomeação, mas já estava no DO com data posterior para sair a nomeação do cara. Então, saiu um ato que individual. Meu irmão, o governador do Estado falou o seguinte, porra, eu não tenho dinheiro para ficar nomeando o servidor. E tinha uma rela de servidores, não só da Polícia Militar, mas de outros órgãos para ser nomeado. Ele foi e soltou um decreto proibindo qualquer tipo de inserção em cargo ou emprego público no Estado. Ou seja, eu tenho 2 atos administrativos funcionando ao mesmo tempo. Um ato determinando a nomeação do servidor e o outro, ele não foi revogado nem anulado. O ato está funcionando. Mas eu tenho um outro ato contrário e geral acima dele dizendo que não quero ninguém sendo inserido dentro da administração pública do Estado.
Resultado, qual ato que vai funcionar aqui? O decreto. Aí, Evandro, o que acontece? Passo na Polícia Federal, faço o curso de formação e sai a minha nomeação. Quanto tempo você tem para tomar posse? Vamos lá. Ó, não estou assustando ninguém não, só estou avisando que é assim que funciona, tá? Da nomeação para posse é quanto tempo? Quanto tempo? 30. Da posse para o exercício? 15. Aí tá o Paulo Guedes lá, ministro da Educação, que foi do Conselho de Administração do Alfacom, que a gente era da antiga Abril Educação, agora é da Somos Educação, a gente tem 49%, que foi comprado pela Crota, nós somos os controladores. Mas o Paulo Guedes fazia parte do Conselho de Administração. Eu, quando eu sentava na mesa com ele, o importante era não falar nada, porque ele é muito louco da motoca, o cara. Você imagina, cara, que barato. Agora ele tá lá, ministro da Economia. Aí vocês, os mocorongos, passam na Polícia Federal, acaba de fazer o curso de formação, sai a sua nomeação, você tem 30 dias, né? Aí isso aqui você tá no dia 1º. Aí sai a sua nomeação, é um ato individual. Aí o que você faz? Alguns vão viajar para ver namorada, para arrumar as coisas, e os outros retardados não querem saber, meu irmão. Saiu a nomeação, viaja, entra na porra da própria delegacia, porque é até 30 dias, então você pode ir no mesmo dia. Entrou na delegacia, toma posse e já fala pro delegado, daqui eu não saio daqui? Ninguém me tira. Já entra o quê? Em exercício. Isso no dia 1º. Chegou no dia 3, dos 1.000 policiais formados, 300 tomaram posse em até 3 dias e 700 estavam usando o prazo de quê? O prazo da lei. Aí sai um decreto retardado lá, não do ministro, que o decreto não pode ser o quê? Decreto pode ser delegado ou indelegável? Decreto é de natureza privativa ou exclusiva? Exclusiva. Então o decreto não pode ser o quê? Delegável. O ministro enche o saco do presidente, o presidente solta um decreto e diz: não pode ter inserção nos próximos 6 meses de nenhum servidor público. Então eu tenho uma nomeação funcionando e um decreto geral. Qual que vai funcionar? O decreto, irmão, quem botou, entrou, tá dentro. Quem tá fora, tá fora. Tomou. Então, meu conselho, nego velho, saiu tua nomeação, vai no mesmo dia, toma posse, tenta exercício. Que antes aqui também você tem que apresentar o tal do atestado médico oficial. Você sabe o que é essa bosta aqui? Atestado médico oficial não é os exames que você faz antes de ir pro curso de formação, nem no curso de formação, não. É antes de tomar o quê? A posse, tem que levar a porcaria dos exames tudo de novo. Você tem uma noção no DEPEN aqui, eu já tinha largado a PM, tava fudido, só tinha 300 pila no bolso, tinha acabado tudo, a única coisa que me restava é o DEPEN. Na hora que eu fui tomar posse, a minha pressão tava alta. Os caras me reprovaram, quase que eu morri. Liguei pra minha mãe bota o captopril de badalinho, botei o captopril, tiraram a pressão de novo, pressão baixa, me reprovaram de novo. Falei, porra, que merda, bota sal, sobe a pressão. Tive que fazer um negócio de correr na esteira, não tinha dinheiro, cara. Os caras deixaram fazer de graça pra depois eu pagar, é só por obra mesmo. E consegui tomar posse, então tem que tomar o maior cuidado. Nomeação pós-exercício, pisou no bueiro, quebrou a tíbia, penônio, quebrou tudo, não tem problema. Você fica de atestado médico e você já é servidor. Quebrou antes, não entra não. Então, conselho do tio. O Brasil é instável pra caralho. Salta a nomeação, vai no mesmo dia, nomeação e posse e exercício. Tá? Já garante o osso. Ato geral sobrepõe o individual. Sem destinatário certo, com o destinatário certo, efeitos concretos. Exemplo, decreto de nomeação. Nunca mais você vai esquecer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Ato complexo, ato simples. Anota aí. Manifestação de um órgão. Aqui não tem espaço, eu só vou colocar aqui, ó. Manifestação de um órgão. Cara, as determinações lá do Ministério do Meio Ambiente para determinar que fosse encaminhado verba lá para aquele desastre lá do petróleo. Um órgão só soltando as suas manifestações. No caso do Ministério, um órgão autônomo. Órgão composto, galera. Vamos lá. Manifestação de 2 ou mais órgãos. Manifestação de 2 ou mais órgãos. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de um ato complexo, tá? Que ele é real e vocês vão entender. Puxa para cá. Eu tenho o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, eu tenho o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Nós tivemos a manifestação desses 2 órgãos aqui, com a entrada do governo, foi logo no começo da entrada do governo Bolsonaro. O Departamento Penitenciário Nacional
soltou uma manifestação e o Departamento de Polícia Federal soltou junto. Era o seguinte: todas as escoltas de presos federais no Brasil serão feitas por agentes penitenciários federais, utilizando todos os equipamentos e serviços aéreos de quem? Do Departamento de Polícia Federal. É por isso que você não vê deslocamento de preso federal sendo feito nem em helicóptero da DOA, nem em nenhum avião da Polícia Rodoviária. Eu acho que a rodoviária nem tem. É feita tudo no CAOP, que é o Serviço de Operações Aéreas da Polícia Federal, do avião do helicóptero, junto com o órgão do Departamento dos Agentes. Então foram a manifestação de dois órgãos juntos, não teve sobreposição, foi conjunto. Ato o quê? Complexo. Ato composto, anota aí. Manifestação de um órgão, manifestação de um órgão com aprovação de outro. Ó, lembrando, as mesas da casa, mesa da Câmara e mesa do Senado é considerado órgão público, tá, galera? A própria mesa com a composição dela. Por exemplo, de um ato composto que vocês conhecem. Nomeação de quem? Do PGR. Quem é que escolhe o PGR? É a presidência da República. Na verdade, não é o presidente, é o presidente que indica, mas, na verdade, ele está dentro de um órgão independente, a manifestação é do próprio órgão. Então, a presidência da República, na figura do presidente da República, indica o PGR, e quem é que vai ratificar e vai aprovar o PGR? Passa por sabatina da onde? Da mesa do Senado. Então, basicamente, é um órgão sendo ratificado pelo outro. O que ia acontecer também é a indicação de não diplomatas para serem diplomatas. No caso, indicaram o Eduardo Bolsonaro para ser diplomata nos Estados Unidos e ia ter que passar por sabatina de quem? Do Senado. Então, cara, só toma cuidado com isso aqui. Ato complexo, manifestação de dois órgãos, não tem sobreposição, órgão composto, manifestação de um órgão, ratificação de outro. Parece simples, mas é o tipo de questão que perder é sacanagem, porque, logicamente, eles vão inverter o conceito de composto para complexo, ou vou inverter de ato geral para individual. O simples eu nunca vi cair. A gente vai bater isso aqui e não vai ter erro. Beleza? Dúvidas? Não, né? Então não fiquem com essa cara de morto. Na hora que a gente pegar as questões, a gente vai arrebentar a boca do balão. Vamos lá, bota outro tópico aí. Dá uma acelerada aqui para a gente conseguir fazer as questões. Vamos bater a teoria da convalidação. Teoria da convalidação. Ó, para a gente bater a teoria da convalidação, vamos bater pela última vez, senhor, porque você vai ver que as questões, 30% das questões vêm baseadas nesse tópico chato aqui, então ninguém vai errar. Vamos lá. Quando eu trato do desfazimento do ato, que eu acabei de bater lá e a gente vai bater em ritmo de revisão aqui, eu tenho os chamados atos ilegais, que é passível de anulação, então ele é chamado de ato o quê? Nulo. Ato nulo, passível de anulação. E eu tenho o ato legal, que é passível de revogação. Aí, já está entrando na massa, tá vendo? Os efeitos do ato ilegal, que é o nulo, que agora essa palavra apareceu nova aqui para vocês, é ex tunc. Os efeitos da revogação ex nunc. Tranquilão aqui, tanto a administração quanto o poder judiciário, e aqui somente a administração pública. Quando eu estiver trabalhando a teoria da convalidação, eu vou estar trabalhando exatamente esses atos aqui, ó. Eu vou estar trabalhando com os atos classificados como atos nulos. Os atos nulos podem ser de duas formas. Eles podem ser atos com vício sanável, vício
sanável ou atos com vício insanável. Os atos com vícios sanáveis são chamados atos anuláveis. Atos anuláveis. Anuláveis. E o vício insanado são atos, o vício insanável são atos nulos de toda prova. Ou seja, não importa o que você faça, esse ato nunca vai funcionar no mundo jurídico. Esses aqui podem ou não funcionar no mundo jurídico. Lembrando, quando que o vício vai ser insanável? Quando o agente estiver agindo de má fé. Quando o vício vai ser sanável? Quando ele estiver agindo de boa fé. Olha só, atos nulos. Lembrando, da onde eu estou vindo do ato nulo? Eu estou vindo do desfazimento do ato ilegal, que ele é nulo, é passível de anulação, administração do Poder Judiciário, os efeitos são ex tunc. Agora eu vou trabalhar a teoria da convalidação. O que é convalidação? A convalidação, eu pego um ato que é nulo e eu considero que esse ato pode ser de vício sanável e de vício insanável. Vício insanável é sempre quando houver má fé. Vício sanável é quando houver boa fé. Aí a administração pode ou não convalidar os atos. Coloque aí, requisitos para convalidação do ato. Primeiro, requisitos. Não pode gerar prejuízo. Não pode gerar prejuízo. Sem prejuízo. Sem prejuízo para quem? Para a administração pública e para terceiros. O agente tem que estar de boa fé. É o segundo requisito. E o terceiro requisito é discricionário. Ou seja, a administração tem que querer. Discricionário. Vamos dar um exemplo. Imagine o seguinte. O primeiro ato administrativo que eu vou soltar aqui é um certame de concurso público. Ou seja, no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, diz que para ser inserido em cargos efetivos de provas e concursos, tem que obrigatoriamente existir o danado do concurso público, para cargo efetivo. Você vai trabalhar na administração direta ou indireta, tem que fazer o danado do concurso. Imagina que vocês fizeram um concurso aqui para o Departamento de Polícia Federal com 1000 vagas. Teve o primeiro ato, que é o concurso público, vocês fizeram o concurso, foram nomeados, tomaram posse e entraram em exercício. Daqui para cá 30, daqui para cá 15 dias, começaram, mas pode ser declinado, igual eu expliquei, começaram a trabalhar. 2 anos depois, o Ministério Público Federal, em investigação com o próprio Departamento de Polícia Federal, descobriu que o concurso público, lá em 2016, aqui está em 2018, descobriu que o certame foi fraudado. E na investigação eles não mexeram em nada, estavam por 2 anos lá investigando para não dar varada na água. O que eles descobriram? Eles descobriram com certeza que desses 1.800 candidatos passaram na boa e 200 candidatos fraudaram o concurso público. Então tem inclusive a relação de quem comprou a prova. Então eu tenho aqui os agentes de boa fé e eu tenho aqui os agentes de má fé. O que acontece? Mas de qualquer forma, o certame foi fraudado ou não foi? Então o primeiro ato é o quê? Ele é nulo. Se o primeiro ato é nulo, olha cá, ó, ato administrativo sendo nulo, ele é passível de anulação com efeitos o quê? Ex tunc. O certo é voltar ao tempo e matar quem? O concurso público. Se matou o concurso, não pode ter nomeação sem concurso, não pode ter posse sem concurso, não pode ter o quê? Exercício sem concurso. O certo é, pega os 1000 que estão trabalhando e faz o quê? Coloca na rua. Galera, se for fazer isso aqui, botar os 1000 na rua, pergunta, o prejuízo é maior ou é menor?
Maior, mas não pode deixar ninguém de má fé lá. Então o que a administração faz? A administração age de dois lados. Para quem estava de má fé, a administração usa a teoria normal, ou seja, ela usa a anulação com efeitos ex tunc, vai lá e mata o concurso público e joga esses 200 na rua. No mesmo momento, a administração também volta, e aí o porquê? A convalidação também tem os efeitos o quê? Ex tunc, os efeitos são retroativos. Ela volta no tempo e para esses que agiram de boa fé, ela vai e pega o mesmo certame que ela acabou de anular para cá e ela pega esse ato nulo, que tem um vício sanável, porque são de boa fé, não causa prejuízo nem para a administração pública, porque eles vão continuar trabalhando, nem para terceiro. Por quê? Porque eram 1.000 vagas. Esses 800 estão dentro da vaga. Quem poderia ter causado são esses 200 aqui que causaram. Então esses aqui não vão fazer efeito nenhum. Eles entram e a administração tem que querer. Nesse caso concreto é lógico que a administração vai querer. Então ela retorna e ela convalida um ato com vício sanável, que seria um ato nulo, mas é de boa fé. Então, para esses 800 aqui, ok, consertou o certame, convalidou, nomeados pós-exercício, vão ficar trabalhando normalmente. Deu para entender? Os efeitos da convalidação são ex o quê? Ex tunc. Mas olha que merda. Esses 200 aqui ficaram trabalhando na administração pública por 2 anos, mas o efeito da anulação ex tunc, na verdade, eles nem policiais federais eram de verdade, porque eles não tinham nomeação pós-exercício. Eles, durante esses 2 anos, soltaram atos administrativos. Alguém desses 200 estava soltando passaporte, estavam prendendo pessoas e fazendo depoimentos, então tinham atos administrativos, inclusive atos judiciais. O que acontece com os atos desses agentes? Esses agentes que entraram ilegalmente, os atos são considerados válidos. Por que é considerado válido? Porque, na verdade, o agente está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado. Não importa ele, o que importa é a representatividade do Estado. Ele está representando o Estado. Aí criaram a teoria do chamado funcionário de fato. O que é o funcionário de fato? É o cara que entrou irregularmente na administração pública, soltou vários atos, mas ainda assim o ato dele tem que ser considerado ato válido, todos os atos, inclusive depoimentos, os atos administrativos como soltar passaporte, gerar algum tipo de documento da Polícia Federal, nada disso pode ser contestado, porque senão o cara ia virar uma crise jurídica. Você imagina? Todos os advogados que tiveram clientes presos por esses 200, a primeira coisa que eles iam chegar e iam fazer o quê? Contestar todos os atos deles, ia cair tudo por terra e ia começar tudo de novo. Então a administração, para não causar prejuízo, criou a teoria do funcionário de fato. Os atos são considerados válidos, mas eles estão fora. Pergunta: o funcionário de fato tem que devolver o dinheiro que ganhou nesses 2 anos? Não devolve, porque se ele devolver, seria enriquecimento ilícito por parte da administração pública, porque ele trabalhou, tem que receber. Então, só vão sair e vão responder civil e criminalmente por tudo que eles fizeram. Permanecem os recebimentos, permanecem os atos válidos, são considerados agentes de fato, funcionários de fato. Deu para entender? O nome disso aqui é vício sanável boa-fé. Os requisitos estão aqui.